Lubanton, Belize. Ano de 1924. A floresta era densa, úmida, e o vento que soprava pelas ruínas maias parecia carregar consigo segredos enterrados por séculos. Foi nesse cenário que uma das histórias mais controversas da arqueologia menos e da ufologia menos começou. Um grupo de exploradores britânicos realizava escavações entre pedras negras e templos desmoronados. No centro deles estava F. Autor, Mitchell Heads, aventureiro, colecionador, escritor e personagem tão enigmático quanto o artefato que levaria seu nome. A história oficial, pelo menos, a que sua filha adotiva Anna contaria mais tarde, diz que foi ela quem encontrou o objeto. A jovem, então com apenas 17 anos, teria descido até uma fenda sob um antigo altar cerimonial, e ali, entre sombras e terra úmida, viu surgir algo impossível, um crânio, perfeitamente esculpido, transparente, tão preciso que parecia vivo. O crânio, de cristal, de Mitchell Heads. A peça tinha proporções humanas exatas, mandíbula articulada e uma lapidação tão refinada que especialistas modernos ainda se impressionam com o trabalho óptico presente no quartzo. Quando a luz atravessa o cristal, os olhos parecem brilhar. As sombras se movem no interior da cabeça, como se houvesse vida ali dentro. Para os maias, segundo versões místicas posteriores, menos a caveira, seria um objeto de poder. Um oráculo, um relicário capaz de despertar memórias ancestrais e até mesmo acessar dimensões invisíveis. Mas conforme o século XX avançou, a história começou a rachar, e cada rachadura revelava algo desconfortável. Pesquisadores descobriram documentos de leilão mostrando que o crânio não apareceu em Belize, nas mãos de arqueólogos menos, mas sim em Londres. Em março de 1933, registros apontam que a peça estava em posse de um colecionador de arte, chamado Sidney Burney. 10 anos depois, em 15 de outubro de 1943, o crânio foi vendido na Sotheby's, e o comprador, conforme comprovantes preservados, era o próprio Mitchell Heads. Ou seja, a história da descoberta milagrosa teria sido, no mínimo, embelezada, e no máximo, completamente inventada. Com o tempo, laboratórios começaram a analisar o cristal. Estudos conduzidos por especialistas do Smithsonian Institution e comparações com outros crânios de cristal, como o exemplar do British, revelaram marcas decisivas, micro-riscos paralelos de ferramentas rotativas, típicas de lapidação industrial do século XIX. Algo impossível para os maias, que não possuíam rodas abrasivas ou esmeris diamantados, a superfície polida, as conexões internas do quartzo, até o desenho dos dentes. Tudo apontava para uma produção recente, provavelmente fruto do mercado europeu de arte pré-colombiana. Mas, se a ciência desmontou a trilha arqueológica, ela não apagou o mito. Pelo contrário, o crânio de Mitchell Heads se tornou símbolo do inexplicável, porque, mesmo sendo possivelmente moderno, ele circulou por mãos e mentes predispostas ao mistério. Anna Mitchell Head passou a exibí-lo em eventos esotéricos, afirmando que o crânio possuía propriedades extraordinárias, capacidade de cura, projeções de imagens, mudanças de temperatura, até comunicação telepática. Para ela, o objeto não era apenas uma peça artística, mas um instrumento deixado por uma civilização antiga, menos talvez Atlantes, talvez seres de outro mundo. Ufólogos começaram a associar o crânio a tecnologias perdidas. Alguns afirmavam que o cristal teria sido moldado com engenharia molecular, algo impossível para humanos antigos. Outros diziam que o objeto serviria como uma espécie de arma de luz, um transmissor de conhecimento, uma chave para os mistérios do planeta. Há até quem diga que existem 13 crânios espalhados pelo mundo, e que, quando reunidos, revelariam a verdade sobre a origem da humanidade. Os céticos, por sua vez, apontam para outro tipo de revelação: a atração humana pelo sagrado, o desejo de acreditar no impossível, de encontrar respostas espirituais em objetos que carregam histórias fortes e símbolos universais. No meio de tudo isso, o crânio permanece onde sempre esteve,
no limiar entre ciência e crença, entre investigação e imaginação. Hoje, o crânio de Metalheads é uma peça carregada de contradição. Para alguns, uma fraude espetacular. Para outros, um objeto sagrado cujas energias não podem ser explicadas pela ciência moderna. E para muitos, simplesmente, um dos maiores enigmas, já associados a ruínas antigas. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. O crânio continua olhando o mundo com seu sorriso translúcido, imóvel, silencioso, mas sempre desafiando quem se aproxima. Talvez sua história real nunca seja totalmente conhecida. Talvez sua origem verdadeira permaneça tão opaca quanto a noite em que Anna disse tê-lo encontrado. E no fundo, é justamente isso que mantém o fascínio vivo. A sensação de que há algo escondido ali, menos algo que a ciência ainda não alcançou, ou que a história preferiu esquecer. O crânio de Metalheads não é apenas um artefato. É um espelho. E o que cada pessoa vê refletido nele depende daquilo que carrega dentro da própria mente e das próprias sombras.